Bom dia, minha gente linda. Como eu disse anteriormente, nossa aula de hoje é sobre funções da linguagem. Eu explicarei para vocês esse conteúdo para que vocês possam fazer da melhor forma as atividades do PET, que são os PETs são os norteadores do nosso trabalho remoto durante essa pandemia. E eu trouxe para vocês um compilado do que é funções da linguagem, e essa matéria está no livro didático de vocês, entre as páginas 72 e 79. Temos exercícios extras lá, é provável que eu peça para que vocês façam algum posteriormente. Temos a explicação da matéria com a linguagem bem fácil, de fácil acessibilidade para vocês, fácil compreensão. Então, vocês podem ficar muitíssimo à vontade de pegarem o livro didático, fazerem suas consultas, ok? Acompanharem essas aulas aqui com o livro didático nas mãos e bora lá, ok? O que são as funções da linguagem, né? Em nossas relações na sociedade, utilizamos a linguagem para as mais diferentes finalidades. Como eu disse a vocês, nós não utilizamos apenas para nos comunicarmos, né? Nós utilizamos com algumas intenções específicas. Nós a usamos, por exemplo, para transmitir, receber informações, convencer outras pessoas sobre uma ideia, expressar nossos sentimentos, estabelecer relações sociais, construir nossa visão de mundo. A partir do momento que nós somos crianças, que nós adquirimos linguagem, né? Desde bebês, na verdade a gente não adquire linguagem, né? A linguagem, a comunicação, ela é inata do ser humano, ou seja, ela nasce com o ser humano. E aí, desde que nós começamos a utilizar linguagem, né? É mais adequado falar assim, nós utilizamos essa nossa linguagem com determinadas funções, com determinados objetivos, né, visando algum objetivo. E aí nós construímos a nossa visão de mundo também através da linguagem. É através da forma como você usa a língua portuguesa, por exemplo, que você pensa as coisas. Você pensa em língua portuguesa. Você não pensa, a não ser que você seja poliglota ou fale outra língua, você não pensa em outra língua, você pensa na língua portuguesa, que é uma forma de linguagem que você adquiriu, né? Nós nascemos com o instinto, né, de linguagem, nós nascemos com a função de linguagem, mas nós não nascemos, nós vamos adquirindo formas de linguagem que estão estabelecidas na sociedade. A língua portuguesa, ou as línguas de modo geral, são formas de linguagem que nós vamos adquirindo nesses grupos sociais nos quais nós vamos sendo inseridos durante a vida. Dizemos por isso que a linguagem tem diferentes funções. Com base nos elementos da comunicação, então eu quero deixar muito claro que as funções da linguagem que são estabelecidas aqui, as funções da linguagem que são estabelecidas nos livros didáticos, elas são baseadas na teoria da comunicação de Jacobson e os elementos da comunicação que ele traz, que eu falei na aula passada e que eu falarei mais à frente também, para a gente trabalhar o PET na terceira semana. Então, com base nos elementos da comunicação, algumas funções da linguagem foram estabelecidas. Dependendo do elemento no qual a mensagem está predominantemente centrada, essas funções subdividem-se em 6: referencial, apelativa, emotiva, metalinguística, poética e fática. Por que, gente, tem predominantemente aqui escrito? A maioria dos textos que nós produzimos, sejam nas situações de comunicação, sejam textos orais ou textos escritos, geralmente são textos que possuem mais de uma função da linguagem. Nós veremos nos exemplos trazidos aqui por mim durante a aula que mais de uma função da linguagem está presente nesses textos que nós produzimos ou nesses textos que nós recebemos, né? Nos textos que a gente usa para nos comunicarmos. Mas a gente observa qual função é predominante naquele texto.
Nós analisamos as funções da linguagem através da função que aparece mais, que está em maior número dentro daquele texto analisado. Ok? Até aqui? Se tiverem alguma dúvida, obviamente, podem mandar no grupo da escola para mim ou podem me chamar no privado. Claro que não o dia inteiro, mas se preciso, podem me chamar no privado ou anotar as dúvidas para nossa próxima aula. Ok? Estou sempre à disposição de vocês. Vamos lá. A primeira função sobre a qual nós vamos falar é a função referencial, também chamada de função informativa. E como o próprio nome já diz, a função referencial ou informativa tem a finalidade de informar o receptor do texto, oral ou escrito, a respeito de um determinado assunto. Ou seja, a função referencial ou informativa tem a função principal de informar. Tem o objetivo principal de informar quem recebe aquele texto a respeito de um determinado assunto, de um determinado acontecimento, ok? A linguagem, nesse caso, transmite uma mensagem direta, objetiva, que só pode ser entendida pelo seu receptor em um sentido específico, único. Por isso dizemos que a linguagem, foi empregada em sua função referencial. O que é referência, gente? É um ponto que nós temos como referência. Aliás, o que é referencial? É um ponto que nós temos como referência. Ou seja, aquele sentido único, que é o eixo do texto, que é o sentido em que o texto está escrito. Ele é escrito de forma tão direta que o leitor, para se informar ou sendo informado, apenas pode entender o texto por aquele sentido. Por isso referencial, porque existe uma referência de sentido, né? Um sentido único para a gente apreender daquele texto que a gente lê ou ouve, enfim. Nós temos aí o exemplo, eu trouxe para vocês o exemplo desse texto informativo a respeito do homem que deu o nome ao Prêmio Nobel. Cientista, inventor, empreendedor, autor e pacifista, Alfred Nobel nasceu em Estocolmo, capital da Suécia, em 1833. Além de se dedicar a estudos científicos, ele era fluente em diversos idiomas e escrevia poesia. Entre suas conquistas estão experimentos com nitroglicerina. Ele obteve a primeira patente de um explosivo com nitroglicerina, bem como de um detonador. Também envolvido nas experiências, o irmão de Alfred morreu em uma explosão de nitroglicerina em 1864. Mas isso não impediu Alfred de seguir no negócio. Ele abriu uma fábrica. Me desculpem aqui, deixa eu desligar minha internet, perdão. Ele abriu uma fábrica de explosivos na Alemanha, que lhe rendeu enormes lucros antes de ser destruída por uma explosão 2 anos depois de ser inaugurada. Mas tampouco este acidente desanimou o empreendedor, que inventou a dinamite e aumentou sua riqueza com a industrialização do produto. Alfred morreu em casa em 1896, na Itália, e deixou a maior parte de sua fortuna para ser usada na criação dos prêmios Nobel. Os textos informativos ou de função referencial, eles são também presentes em noticiários, seja de TV, de rádio ou de internet, os noticiários nos jornais, nas revistas, livros instrucionais, biografias, textos técnicos, manuais de instrução, textos judiciais também, leis, contratos, ou seja, são textos escritos com a função de informar e que tem um sentido muito claro, uma linguagem clara e um sentido deixado muito claro para que as partes envolvidas nessa comunicação consigam compreender aquele texto apenas naquele sentido único em que ele foi escrito, com o texto compreendido naquele objetivo em que ele foi emitido. Ok? Até aqui? Vamos lá.
A próxima função que nós veremos é a função apelativa ou conativa. Apelativa, o nome já diz tudo, gente. A linguagem, quando utilizada em sua função apelativa ou conativa, busca interferir no comportamento do receptor da mensagem que transmite. Ou seja, ela pretende modificar o comportamento, ou instruir um comportamento, ou fomentar um comportamento em quem está recebendo a mensagem. E por isso, ela é muito encontrada em anúncios publicitários. É a principal função da linguagem encontrada nos anúncios publicitários. Por quê? Porque os anúncios publicitários, eles tentam convencer o consumidor a consumir, obviamente, aquele determinado produto. E por isso, eles utilizam muito a função apelativa, tá? A função que tenta convencer o consumidor. Então, por exemplo, nós temos muito presente nos textos as formas tu, você, vocês, seja implícita ou explicitamente ditas nesses textos, tá? Porque tenta chamar a atenção da pessoa que está recebendo o texto. Nós veremos, quando nós formos falar sobre os elementos da comunicação e a função da linguagem, que esta função da linguagem ela está concentrada no receptor da mensagem, porque a ideia é convencê-lo a respeito de um produto ou de uma ideia, convencer para que ele tenha um determinado comportamento. Os textos também, eles são cheios de vocativo. O que são vocativos? São aquelas palavras usadas de chamamento dentro das orações, das frases. Por exemplo, Fernanda, tire aqui esse álcool do rack. Estou falando que tem um álcool em gel aqui no rack de casa. Fernanda é um chamamento. É o que a gente chama de vocativo dentro das frases, das orações. E existem muitos vocativos dentro desses textos montados a partir da função apelativa, tá? Ou conativa. Nós temos também as formas verbais no imperativo. O que são as formas verbais no imperativo? São os verbos utilizados para dar ordens, como venha, pegue, deixe, use, compre. Por exemplo, aquela propaganda que não é da época de vocês, é da minha época, e eu ficava louca colocando minha mãe doida em casa para comprar, que é de um menininho que fica falando: compre batom, seu filho merece batom, compre batom. Olha o compre aí, é uma ordem direta. Então, esses verbos usados no imperativo, nessa ordem direta ao receptor da mensagem, estão sempre presentes, esses verbos, essas formas verbais, em textos da função apelativa. Eu trouxe como exemplo para vocês, e eu vou falar sobre esse exemplo na penúltima função sobre a qual nós vamos falar, mas eu trouxe o exemplo do anúncio da Caixa, né? A Caixa Econômica Federal, que tem como slogan nesse anúncio que ela usa até hoje, que é vem pra Caixa você também. Olha a presença do você, inclusive destacado no anúncio. É um anúncio, esse texto, ele quer chamar a atenção, ele quer pegar a pessoa para a qual ele se refere, ele quer mudar o comportamento dela, ele quer convencê-la a ir para a Caixa, para fazer uso do produto Caixa, para fazer uso do banco Caixa. Isso é tão importante que a gente observa, por exemplo, que o vem, essa forma verbal vem, ela está empregada de maneira incorreta, inadequada, na verdade, à gramática normativa. O verbo no imperativo deveria ser venha, mas é utilizado vem para ser uma linguagem mais próxima do que o povo fala, né? A maioria de nós fala vem aqui e não venha aqui. Então é um texto, sim, construído através do uso da linguagem na função apelativa para convencer o consumidor
a consumir, pagar, comprar o produto Caixa, utilizar o produto Banco Caixa Econômica Federal. Ok? Vamos lá para a próxima função, a função emotiva ou expressiva. Como o nome já diz, é uma função que é utilizada para que nós nos expressemos, para que nós expressemos nossos sentimentos, para que nós expressemos a nossa subjetividade. Na função emotiva ou expressiva, o emissor da mensagem evidencia seu mundo interior, sua subjetividade, seus sentimentos e emoções. Nós temos nos textos, em qual a linguagem é utilizada na função emotiva ou expressiva, a presença dos pronomes eu, me. Se é uma função utilizada por nós, utilizadores da linguagem, para expressar nossos sentimentos, nossa subjetividade, é óbvio que nós temos que usar os pronomes eu, meu, me, porque eu estou falando de algo muito pertencente a mim, ao meu interior, ao que eu sinto. Então, eu não vou focar no outro, eu vou focar em mim. Então, essa função da linguagem, ela é focada em quem emite o texto, no emissor, nos sentimentos dele, né, naquilo que há de mais íntimo dele. Temos também a presença de verbos na primeira pessoa do singular, que é eu. Eu sinto, eu quero, eu desejo. Então, é focado no eu mesmo, na subjetividade. Existe a presença também de interjeições. O que são interjeições? São aquelas palavras que nós utilizamos para expressar sentimentos. Por exemplo, poxa, eta, vixe. Então, são palavras utilizadas para expressar as nossas emoções. E essas palavras estão, obviamente, sendo utilizadas na função emotiva. Nós temos também a presença de reticências, porque quando a gente expressa algum sentimento, geralmente a gente... alguns desses sentimentos nós não conseguimos elaborar tão bem, então nós colocamos reticências porque parece que está subentendido, né? Fica na imaginação de quem lê ou de quem ouve, mas a gente parece que não consegue colocar em palavras, mas está subentendido. Muitas vezes, quando a gente quer expressar os nossos sentimentos, é assim. E exclamação também, porque a gente se expressa muito o que a gente sente, o que a gente sente bem lá no fundo através de exclamação. Estou muito feliz, estou muito triste, sempre através da exclamação. Né? A exclamação também é um ponto que a gente usa para expressar sentimentos, emoções, ok? Eu trouxe aqui uma música que vocês conhecem, com certeza, que é de Almir Sater e Renato Teixeira. Só um trecho, que é a música Tocando em Frente. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Nós temos a presença de uma linguagem que está expressando as emoções, o que há de mais subjetivo na vida deste eu lírico. Nós veríamos e teremos tempo para isso, de vermos o que é o eu lírico de fato. Nós começamos a ver isso nas aulas de literatura, né? O eu lírico é a voz que fala nos poemas e nas canções. E aí esse eu lírico, a linguagem é utilizada numa função emotiva aqui nesse texto, para que o eu lírico expresse suas emoções mais profundas, aquilo que ele sente de mais subjetivo. Nós percebemos, quando eu falo que existem os pronomes eu e me, o me está aparecendo aqui no primeiro verso da segunda estrofe, mas a maior parte dos pronomes eu e me desse texto são subentendidos. Eles não estão explícitos no texto. Por exemplo, de que muito pouco eu sei ou nada eu sei. Esses pronomes eles estão obnubilados, eles estão subentendidos, eles não estão claros, né, explícitos no texto. Quando eu digo para vocês que nós temos que pensar
que não há apenas uma função da linguagem em cada texto, é porque, por exemplo, a gente vê a presença de uma certa função poética, como nós veremos posteriormente. Mas a função que é, como eu posso dizer, predominante dentro desse texto é a função emotiva ou expressiva. Assim como na função apelativa, que o texto do anúncio publicitário da Caixa, nós temos um pouco da função poética também, mas eu considero que a função apelativa é a função predominante. Nós veremos a função poética daqui a 2 ou 3 funções. Vamos lá. Nós temos agora a função metalinguística. O que é metalinguística? Metalinguística se refere à metalinguagem. Então, é quando a língua fala sobre a língua. A poesia fala sobre a poesia. O texto fala sobre o texto. Então, é uma função, na função metalinguística, a linguagem é utilizada para falar sobre a própria linguagem. Nós temos essa função da linguagem muito presente nos dicionários, nas gramáticas, porque são livros, são textos em que a língua portuguesa, por exemplo, é utilizada para descrever ou definir conceitos, aspectos da própria língua portuguesa. Os dicionários e as gramáticas também são textos onde há função informativa ou função referencial, mas a função que predomina dentro de gramáticas e dicionários, por exemplo, é a função metalinguística, a função que a linguagem está exercendo com maior firmeza ou com maior predominância naqueles textos, dicionários e gramáticas, é a função metalinguística, é a metalinguagem, a linguagem falando sobre a própria linguagem, a língua portuguesa falando sobre a própria língua portuguesa. Eu trouxe aqui como exemplo de texto com função metalinguística esse poema chamado Poesia, de Carlos Drummond de Andrade, em que dentro de um poema, dentro de um texto, nós vamos ver também que poema e poesia, apesar de serem conceitos muito próximos, eles não são iguais. O poema ele está mais relacionado ao gênero, né? À estrutura do texto poético. E a poesia é mais ligada ao conceito do conteúdo do texto poético. Então, nós temos, às vezes, poesia em prosa. O poema que é a estrutura em versos, né, e com rimas. A poesia geralmente está ligada mais ao conteúdo do texto, né, mais íntimo, mais subjetivo, e nós vamos falar sobre isso nas aulas de literatura. Mas nós temos aqui o poema Poesia, de Carlos Drummond de Andrade, em que, apesar de termos função poética e função também emotiva ou expressiva dentro deste texto, nós temos com predominância a função metalinguística, porque a função da linguagem principal utilizada nesse texto é falar sobre a própria língua. É o poema falando sobre a própria arte de escrever poemas. Então, apesar de termos função expressiva, função emotiva aqui, apesar de termos função poética, que é a próxima que nós conheceremos, a função principal, a função predominante nesse texto é a função metalinguística. Poesia, Carlos Drummond de Andrade. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Nesse poema, Carlos Drummond de Andrade fala sobre as inquietações deste Carlos Drummond de Andrade, gente, até nós cometemos esse erro. O eu lírico, que pode ser, sim, Carlos Drummond de Andrade, já que ele é um poeta, né? Já que ele é um escritor de textos poéticos, esse eu lírico pode ser ele, sim, mas nós não podemos confundir, porque muitas vezes, como nós veremos depois,
Nem sempre o eu lírico corresponde ao autor do texto. Então, o eu lírico aqui, nesse poema, ele traz a inquietação dele em relação à escrita que não quer sair. Apesar de estar inundando o seu ser, apesar de estar inundando provavelmente seus sentimentos, seus pensamentos, esse poema, esse verso está travado. Ele fala que a pena não quer escrever, né? Que a pena, antigamente as pessoas escreviam através de pena e tinteiro, né? Então é como se a caneta não quisesse escrever aquilo que eu sinto. É como se eu não conseguisse expressar aquilo que eu sinto no texto. E ele fala sobre a dificuldade de se expressar poeticamente dentro de um texto poético. Então, a função primordial, apesar de existir sim, quando vocês virem, função emotiva, expressiva e função poética, a função predominante, a função principal deste texto, desta linguagem neste texto, é falar sobre o próprio fazer poético. Ok? Eu tô falando muito ok ao final de cada função metalinguística. Qualquer dúvida, mandem para mim, tá? No privado ou no grupo. Anotem, preferencialmente, né, gente? Vamos ser bacanas com a professora. Anotem as dúvidas quando assistirem à videoaula e mandem no grupo no momento em que eu estiver lá fazendo alguma resolução de questão ou estiver disponível para que vocês façam perguntas. Ok? A próxima função é a função poética. O que é a função poética, gente? E às vezes os nomes estão muito ligados aos conceitos, né? Então vamos lá. A linguagem na função poética é utilizada para produzir determinados efeitos expressivos. Há uma preocupação em trabalhar as palavras de maneira pouco comum, organizando a sonoridade e o ritmo das frases para que a própria mensagem ganhe destaque, para chamar a atenção de quem está recebendo o texto. Fazer poema, gente, o texto poético, né? Ele não é apenas um texto que fala sobre subjetividade, um texto que fala sobre emoções. Ele é um texto construído. Como nós vimos no texto anterior de Carlos Drummond de Andrade, existe por parte de quem escreve o poema um pensamento, uma organização para que esse texto tenha sonoridade, para que esse texto tenha ritmo, para que esse texto tenha rima. E várias figuras de linguagem ou até vários recursos linguísticos, melhor dizendo, são utilizados nesses textos para que a forma seja sonora, para que a forma seja para que a forma chame a atenção de quem está recebendo o texto, tá? Nós temos aqui um trecho da música de Chico Buarque, Amor da Minha Vida, que chama Morena de Angola. E a música, nesse trecho, fala assim: Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Eu não vou cantar, porque eu queria cantar, mas eu não vou cantar porque vocês vão rir, né? Eu vou virar piada. Mais do que provavelmente eu já sou. Vocês podem perceber que essa função ela tem o seu foco na própria mensagem. A música ela fala sobre, ela não quer, esse trecho aqui da música não fala sobre uma emoção, não fala sobre o fazer poético. Esse texto ele tem a função de trazer uma ideia, uma informação sobre a Morena de Angola. Mas a função principal da linguagem aqui é encantar, é entreter, é chamar a atenção de quem está ouvindo esse texto, que no caso é uma música, né? Então, de quem está ouvindo a música, é para trazer sonoridade, balanço, divertimento. Essa música é bem divertida, muito famosa, popular, não sei se vocês conhecem. Mas quando eu era criança eu escutava muito, eu cresci ouvindo essa música. E ela está no meu imaginário, né, popular. Ela está no imaginário popular das pessoas da minha geração e das gerações anteriores. Um outro exemplo, um ditado popular: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nós percebemos que a ideia principal é chamar a atenção para a mensagem e fazer uma brincadeira com os recursos linguísticos, né, do ferro fere, ferro ferido. Você vê essa repetição de sons que nós vamos... Vocês provavelmente já estudaram em funções de linguagem
funções de linguagem não, em figuras de linguagem no ano passado e vão estudar esse ano comigo novamente em figuras de linguagem. Então, essa repetição dessas consoantes, desses sons consonantais, para trazer esse ritmo para a mensagem, para chamar a atenção do receptor, né? Para a mensagem, para que a mensagem ganhe destaque para quem está recebendo a mensagem. A mensagem ganha destaque para quem está recebendo a mensagem. É uma frase maravilhosa, feita pela professora de português de vocês. Cigarra, de Guilherme de Almeida. Cigarra, diamante, vidraça. Arisca, áspera, asa, risca o ar. E brilha e passa. Nós temos aí também uma brincadeira, um poema feito através de um jogo com as palavras, com os sons das palavras, para trazer, de fato, na mensagem, atenção para ela mesma, atenção para os sons que a mensagem produz. Este texto traz ritmo. Você pode ver que existe sim uma rima aqui entre vidraça e passa, mas o som ele é produzido, o som da cigarra, ele é produzido durante todo o texto. Cigarra, diamante, vidraça, arisca, áspera, assa, risca o ar e brilha e passa. Qual é o som que a cigarra faz? Um pouco mais alto que isso, né? Que eu não vou ficar fazendo aqui, até porque eu tô gravando esse vídeo de madrugada. Então, eu moro em apartamento, mas você percebe que as palavras elas vão trazendo o som da cigarra. Então, é um recurso expressivo, é um recurso de expressão, mas é focada na própria mensagem, né? A linguagem é utilizada para trazer esse som para o texto, para chamar a atenção de quem lê, para chamar a atenção para a mensagem. A mensagem aqui é para falar sobre a cigarra, os hábitos da cigarra, de suas asas, e imitar dentro de um texto que fala sobre a cigarra, os sons da cigarra. Então essa é a função poética, é quando a linguagem ela é utilizada de maneira muito pensada, muito bem construída, com esses efeitos de ritmo, de rima dentro dos textos, tá bem? Qualquer dúvida podem mandar para mim, caso vocês confundam. É muito fácil de a gente confundir, como eu disse, as funções predominantes nos textos, sejam eles orais ou escritos, lembrando, né, que os textos podem ser orais ou escritos. E é muito difícil, às vezes, a gente perceber qual é a função predominante num texto. Porque, como eu disse anteriormente, as funções elas se casam. Era aqui que eu ia falar, por exemplo, do anúncio da Caixa. Esse tipo de função, gente, é muito encontrado em poesias, claramente, né? Já que eu disse que o texto poético, ele, de fato, ele não é só o conteúdo, né? Mas ele é a estrutura pensada, né? Os versos pensados, os recursos da linguagem utilizados de maneira, da língua principalmente, né? Da linguagem, quando eu quero dizer especificamente da língua, sendo utilizados para construir esses textos. E os recursos sendo utilizados para trazer ritmo, rima, para se referir de maneira ritmada aos sons, por exemplo, da cigarra aqui no texto. E aí, mas ele também, essa função está muito presente também em slogans de propagandas, né? Slogans publicitários. Em textos populares, né, cantigas populares, ditados populares, porque as cantigas populares, grande parte delas, tem a intenção e tem o foco na mensagem, tem o foco de passar a mensagem de uma maneira que gruda na cabeça, de uma maneira que chame a atenção do receptor daquela mensagem, para que ele aprenda uma lição. As cantigas populares, elas geralmente tentam educar o povo, nós falaremos sobre isso nas aulas de literatura ou nas aulas sobre esse tipo de gênero textual, ok? E quando eu digo de slogans publicitários, é o que nós encontramos no anúncio da Caixa. Vem para a Caixa você também. Vem rima com também. Esse texto, ele é ritmado. Não é à toa que colocaram uma musiquinha de vem para a Caixa você também. Vem.
Então, a gente percebe que existe a função poética nesse slogan, nesse anúncio publicitário. Então, dentro daquele anúncio publicitário, nós temos a junção da função apelativa, conativa, com a função poética, porque ele foi pensado, ritmado, para a gente gravar. Não é à toa, a Minas Brasil, todo mundo sabe o telefone da Minas Brasil, porque a gente escuta desde pequeno a propaganda da Minas Brasil com o slogan e o telefone. E aí todo mundo grava, por exemplo. Então, existe função poética em slogans publicitários também. Além de existir a função apelativa, existe também a função poética. Ok? É possível que outros professores analisem isso de função poética naquele slogan da Caixa de maneira diferente. Talvez alguns professores, porque a língua, a linguagem, o estudo sobre ela, não são estudos exatos como a matemática, né? Então, depende de quem está analisando. Pode ser que outros professores analisem aquele slogan da Caixa, do Vem Pra Caixa Você Também, como a função poética sendo predominante. Eu já analiso como a função apelativa, ok? Mas pode haver uma análise diferente da minha, ok? Como eu disse, não existe apenas uma função dentro de cada texto. As funções, elas coabitam os textos, né? E aí a gente vê a que predomina mais. Nós temos, por último, aqui a função fática. Gente, o que é a função fática? A função fática é a função exercida pela linguagem para estabelecer ou manter a comunicação entre os participantes de uma situação comunicativa. Então, é quando a gente utiliza aquelas palavras para manter a comunicação, seja ela por telefone ou seja ela pessoalmente, mas uma comunicação que você quer manter, mas que o assunto não está rendendo muito. Ou quando você chega em algum lugar, ou quando você atende ao telefone. Então, são, por exemplo, aquelas palavras: alô, oi, tudo bem? E você? Né? Hoje vai chover, né, menino? Esse né, menino, é para manter a comunicação, para que você peça para o outro responder, né? Continuar essa situação comunicativa. É quando a gente manda no WhatsApp ou quando a gente fala ao telefone pois é. Essa função fática, essas palavras, essa linguagem, a gente está utilizando para manter a comunicação. Ou para estabelecer. Quando a gente chega, a gente fala oi. Quando a gente vai embora, a gente fala tchau. Então, todas essas palavras, elas servem para manter ou estabelecer uma comunicação. Eu trouxe aqui uma tirinha engraçada do Garfield. Parece que vem chuva. E o Garfield fala ironicamente: dizem que a arte da conversação está morta. E de fato aqui está praticamente morta, né? Eles estão estabelecendo uma comunicação, mas estão extremamente entediados e estão tentando manter e essa comunicação que já foi estabelecida, né, lá no início, mas está difícil manter o assunto. Então, a função fática, trocando em miúdos, é a função que quando a gente utiliza a linguagem para manter um assunto, para render um assunto, né? Para a conversa continuar. Quando alguém manda aí mensagem para o boy ou para a boia, né? Para a crush, quer que a conversa continue. Então, geralmente, sempre responde com né, pois é, Então, são essas palavras que nós utilizamos para manter a comunicação, para mantermos aquela situação comunicativa em que nós estamos inseridos. Bom, essa foi a nossa aula sobre função da linguagem ou funções da linguagem. Já falei em que páginas do livro essa matéria está. Vocês podem ler essa matéria lá. Tem explicação sobre funções da linguagem também no próprio PET de língua portuguesa de vocês. E agora nós vamos começar a fazer as atividades do PET. Gente, qualquer
opinião que vocês tenham, críticas construtivas a fazerem para que nossas aulas sejam cada vez melhores nesse formato, que eu ainda estou pegando jeito, vocês também. Eu vejo muitos alunos falando que estão muito confusos e muito perdidos, e muitos de nós, professores, também nos sentimos assim, porque não é a forma que nós estamos acostumados a trabalhar. Então, sempre que vocês puderem sugerir alguma coisa, eu estou sempre aberta, tá? Podem me mandar mensagem, olha eu falando, usando a função fática, tá? Podem me mandar mensagem com sugestões ou pedindo esclarecimento para tirar dúvida. Tá certo? Beijo, um queijo. Vocês têm mais facilidade de achar queijo do que eu, podem trazer para mim se puderem. Mentira que eu não estou recebendo pessoas não, para eu não pegar coronavírus. Mas se cuidem, tá? Fiquem em casa, usem álcool em gel, lavem as mãos, evitem contato com as pessoas. Não é hora de sair com o crush, com o ficante nesse momento, tá? Fiquem em casa, cuidem-se bem, sigam, né, as orientações da OMS e do governo municipal e estadual a respeito do coronavírus. Não é brincadeira, tá? E é isso. Vai passar, tudo isso vai passar e nós vamos voltar a nos encontrarmos ainda esse ano ou ano que vem. Espero que ainda esse ano. Beijo no coração, tchau, até a próxima.